Pessoal, então, as emoções. O que são emoções? O que são emoções? O que gera em nós as emoções? O que a gente podia... o sentimento ele está ligado, ele é um pouquinho diferente, mas está ligado nessa linha. Não está errado, está certo. Mas o que realmente está ligado na linha das emoções? O que a gente pode trazer? Estímulos. Situações. As situações geram emoções. Pensamentos. Então, por exemplo, o que tem ligado nas emoções? A raiva, a alegria, tristeza, medo. Então ele vem nessa linha das emoções. Vai dizendo aí medo, alegria, raiva. Tristeza. Tá bom. É só para a gente poder entender de onde vem. Então a gente pode até botar mais. Certo? A ansiedade é ansiedade. Ansiedade não, ela está ligada na linha do medo, mais nesse sentido, mas não quer dizer que não seja ligado no sentimento. Então está ligado também, certo? Então tem muitas coisas que, por exemplo, assim, é igual que nem uma raiz de uma árvore, certo? Tem a árvore, que é a emoção, e daí tem as raízes que está ligado na árvore. Então eu senti, está ligado na árvore, é a emoção. Então assim, isso é um dos fatores que está ligado nas emoções. Então, por exemplo, da onde que vem as emoções? É consciente ou inconsciente? Inconsciente. Acontece nos dois. Acontece nos dois. Porque pode vir um momento agora que eu estou passando aqui, nesse momento alguma coisa na minha vida, conscientemente vem uma emoção forte, eu senti. Certo? Por exemplo, alguém chegou assim, agora tu vai ter que sair daqui, agora tu vai ter que viajar para tal lugar. A partir do momento que a pessoa falou, eu senti alguma coisa forte. E daí? Como é que eu vou lidar nesse momento? Então pode ser inconsciente ou de repente eu estou sem fazer nada, pensei em alguma coisa, senti uma emoção forte de algo que deu medo. Então o medo está ligado à ansiedade. Mas como assim? Mas como assim o medo está ligado à ansiedade? Então assim, a ansiedade, em algumas colocações, a gente pode dizer que está ligada no excesso de futuro. Como a gente pensa muito, os pensamentos vêm rapidamente em nós, muitos pensamentos. Eu tenho, daqui 2 meses eu tenho um tratamento não sei do que de saúde, mas será que é coisa ruim, será que é coisa boa? Eu fico com a ansiedade, estou lá no futuro já. Por quê? Porque eu não sei lidar com a minha consciência, com os meus pensamentos. Aí eu tenho excesso de ansiedade. Esse excesso de ansiedade pode causar outros distúrbios futuramente. Então, além do medo, a ansiedade, a gente também pode colocar que, por exemplo, na vida, esse medo está relacionado a várias coisas. Como passar em cima de uma ponte, eu tenho medo. Eu vou lá viajar na casa de uns familiares meus, mas eu vou sozinho e de repente vou ter que passar em 2 pontes. Tenho medo de passar em ponte. Eu já tenho medo com antecedência. O medo está traindo aqui, ligado à minha ansiedade, eu já estou antecipando o futuro. Amanhã, semana que vem que eu vou viajar, o mês que vem, já está trazendo esse medo interno. Está causando um desequilíbrio, porque eu não conheço, eu não sei trabalhar com a minha mente. Quanto mais se sabe,
menos se sofre de ansiedade, de medo. O que é o medo? Medo todos nós temos dentro do nosso interior. É administrável. Por que isso? Porque, por exemplo, em variadas coisas, às vezes o meu medo pode ser muito grande, mas em variadas coisas que eu já sei fazer, ele é pequeno, já está administrado. Então o meu medo às vezes é grande em certas coisas que eu não sei fazer ainda. Então a gente tem que perceber, a partir do momento que se percebe, por exemplo, vamos colocar alguns de nós aqui que está na autoconsciência, despertar da consciência, então está entendendo, sentindo já o corpo físico, os sentimentos que vêm, o pensamento que vem, opa, já pega no ar, já sente na hora, opa, já começa a administrar de uma maneira mais equilibrada. A pessoa que age impulsionadamente, sem pensar, sem reagir, é que daí vai atropelando as coisas. Quando você dá um tempo para agir, você está segurando, você está começando a pensar, a racionalizar, a entender o que está vindo para você. É como tomar uma atitude correta ou incorreta. Quanto mais você pensa sobre aquele pensamento que vem ou a emoção, você administra isso. Mas é aquela pessoa que não entende, que não sabe pegar no momento, como aconteceu isso agora. Aconteceu um acidente com alguém da minha família. Como é que eu vou agir naquele momento? Vou agir com equilíbrio, ou vou agir impulsionado, ou vou me desesperar naquele momento? Então, pense, reflita, porque a gente tem que fazer o seguinte: aconteceu um problema. Tá, se eu me desesperar, vou resolver alguma coisa? Não. Se eu levar com equilíbrio, vai resolver alguma coisa? Não. Então, as coisas já aconteceu, não tem o que fazer. Tem que levar com equilíbrio e perceber os pensamentos. Começar a perceber o sentimento. O que isso quer dizer? Se questionar nesse momento. Quando está vindo, a gente a gente faz esse exercício, essa percepção, e aí começa a ficar mais fácil. Quando começa a pegar o pensamento, quando está agindo naquele exato momento que a gente está pensando, está vindo, o que esse pensamento quer dizer? Questionar sobre aquilo. O que isso quer dizer? O que isso quer me alertar? O que essa emoção está vindo para mim e quer me dizer? Sentir. Do nada, às vezes, vem uma dor no peito. Do que é isso? Se questionar. Porque a mente, ela é extraordinária. Ela vai trazendo explicações para nós gradualmente. Não é de uma hora para outra você vai entender. Isso demora um tempo. Até a autopercepção se instalar em nós. Aí, automaticamente, a gente vai aprendendo a lidar com isso, gradualmente. Em todas as coisas na vida, a gente precisa de tempo para aprender com as coisas. Então a emoção vai diferente, nesse sentido. Então aqui, a alegria também. Quando a gente leva, por exemplo, ganhou um prêmio, não fica feliz? Alegria naquele momento? Então, só que é uma energia legal, vem através das emoções também. A raiva, aquele momento de raiva que aconteceu, alguém fez alguma coisa pra gente, que a gente está pé da vida ali. Olha, sente. O que você sente nesse momento? Então, as emoções oscilam em nós. Esses impactos fortes, eles vão impulsionando a pessoa a ter problemas no futuro com a saúde. Quando a pessoa está mais estável, não. É regulado dentro de nós as emoções. Então tem que começar a entender isso para ir tratando. Se você sabe, vai estudando e vai aprendendo, você vai administrando. Quando você não sabe e a coisa vai levando de barriga, vai ter um problema no futuro. Então, aí a medicina trata com outras situações, vai remédio. Não precisa ser com remédio, você precisa ser com entendimento do que você tem ali.
Então o remédio ele serve sim para te ajudar conforme você está tratando esse momento dessa emoção, dessa situação que você está passando. Então ele serve. Se o remédio for tomado às vezes muito tempo, um efeito colateral. Tem algumas coisas nesse sentido. Então a gente precisa conhecer e ampliar nossa visão perante as emoções. Pode colocar, Daniel. Ou seja, tu falou a questão da alegria ali, o negócio que veio agora, tipo, eu ganhei um prêmio. Certo. Eu sinto a emoção da alegria, da felicidade ali. E é interessante que eu senti essa emoção da alegria pelo fato que aconteceu naquele momento. Sim. Mas se tu for parar pra pensar também, sem eu receber um prêmio, eu do jeito que eu tô agora, eu consigo também acessar a emoção da alegria. Entendeu? Sim. Consegue. Eu consigo me conectar também. Por Sim. exemplo, como é que eu faço agora? Não tô me sentindo muito bem. Eu quero me conectar com algo para me sentir melhor. Eu vou puxar a emoção da alegria. Sim. Consciente. Né? Consciente. Isso tem que começar a entender. É possível. Então, na hipnose, a gente faz um ancoramento. A gente chama de ancoramento. Para a pessoa, por exemplo, mas aí quando eu estou ruim, como é que eu faço? A gente faz um ancoramento, a pessoa pensa ou faz algo, aí a pessoa acessa aquilo ali e ela sente. Tá, mas como assim um ancoramento? Então, por exemplo, a gente faz um comando na hipnose com uma música, por exemplo. Quando a pessoa escutar essa música, ela sobe a vibração. Entendeu? Você, de certa forma, né, conhecer as emoções ou perceber, diria que é mais a percepção, porque emoções, teoricamente, a gente sabe quais são, né? O que a gente não sabe, a dificuldade maior é administrar. Por exemplo, eu estou passando por um período muito difícil. Certo. Vamos supor, perdi um filho. Então a emoção que mais me domina, dia após dia, é a tristeza. Vamos supor. Sim. Mas isso não, esse fato que eu vivencio hoje, não invalida tudo que já foi bom ou que ainda existe de bom. Sim. De alegre, né, perto, próximo de mim. Então, tendo consciência, a gente diria que, de certa forma, a gente consegue dominar essa emoção maior que a gente está envolto no momento. Por exemplo, as pessoas que não saem do vitimismo, de certa forma, elas alimentam aquela emoção ali quase que o tempo todo e invalidam as demais. Sim. Seria mais ou menos isso. Mais ou menos isso, exatamente. Porque o que acontece? Dando outro exemplo, para ainda clarear um pouco mais, a gente pode colocar dessa maneira. Por exemplo, uma pessoa que qualquer coisinha briga, certo? Então, por exemplo, assim, olha a raiva que ela tem dentro para brigar. Então, a partir do momento que ela descobre o seguinte, não vou brigar mais, a partir de amanhã vão trabalhar comigo porque eu não quero mais brigar. Então, a partir do momento que daqui a pouco vai acontecer alguém que, de uma forma ou de outra, disse um negócio para ela, mesmo não dá ela certo. Daí ela vai dizer, não vou brigar, mas a vontade era brigar, então ela vai se segurar. A partir do momento que ela começa a entender e a se segurar nesse sentido, começa a trabalhar no equilíbrio. Várias vezes. Por exemplo, dentro de nós não é imperceptível, mas é energia. A gente produz essa energia. Então, a partir do momento que eu entendo que isso não é bom para mim, eu começo a trabalhar essa energia reduzida. Aí começa a entrar no equilíbrio. Uma ou duas vezes vai entrar no equilíbrio? Não é isso. É várias vezes, até conseguir o resultado. Mas quantas vezes? Não sei. Depende de cada pessoa. Então, assim, volta ao equilíbrio com uma situação que a pessoa entenda. A partir do momento que a pessoa não entende, não entende o erro que ela está cometendo, só vai aumentando a situação, essa energia interna. Então, a partir do momento que a pessoa entende, isso começa a reduzir, começa a entrar no equilíbrio. Não quer dizer que vai se resolver rapidamente, demora um tempo. O importante é entender, querer trabalhar com isso. Automaticamente já está no caminho. É o primeiro passo. É saber que eu estou errado. É saber que eu preciso mudar. Então, aí que vem a coisa. Pode colocar ali, Natália. Dentro do que ela falou, cabe ver como se fosse uma imagem. Tu tá no meio do mar, um barco à vela. O que vem de fora e que te atinge é um vento. Começou a ventar lá. Tu não consegue controlar o vento, que é o que vem de fora. O que tu vai conseguir controlar é o ajuste da vela.
para te levar para onde tu quer. Então, o que eu faço com aquilo que vem de fora? De que forma eu posso controlar isso? Por exemplo, perdi o filho, estou de luto, estou triste, é natural. Mas se eu ficar o resto da minha vida vivendo no luto, eu vou deixar de viver, vou deixar de honrar a vida das crianças e tu vai ficar sempre conectado naquilo ali. Então, tu vai alimentar essa tristeza. O que eu posso fazer é trazer, ao invés só da dor, eu trazer o questionamento e as coisas que eu vivi com esse bebê, né? Então, o que eu aprendi, o que eu ganhei, que gratidão ter tido um bebê, tudo isso. Então, é viver o momento para validar o que tu já viveu. Então, eu percebo que essa percepção seria isso, ajustar as velas. Sim, exatamente. Então, as emoções, elas vão vir. Sim. Só que o que eu vou fazer com elas é a... Exatamente. No momento que vai vir. O que você vai fazer no momento que você vai vir com essas emoções? Primeiramente é aceitar. É aceitar. Por quê? O que acontece? Como nós vivemos isso tudo? Primeira coisa é que o ser humano ele tá olhando muito para essa vida, só essa vida. Então, se nós olhar para várias vidas anteriores, se olhar para frente, para o futuro, a gente tem muita coisa a caminhar. Mas o que acontece? A gente só consegue enxergar isso, é limitado. Então, a partir do momento que a gente expande a nossa consciência e olhar para trás e para frente, tudo muda. Entender que estamos na escola da vida, de que o universo quer nos ensinar que esse corpo não sou eu estou nesse corpo. Então, se aconteceu uma desgraça comigo, será que outra vida, em outro momento eu não fiz com alguém? Ou será que o universo não quer me ensinar alguma coisa com uma desgraça que aconteceu comigo? Né? Que eu penso, mas não existe desgraça. Existe aprendizado sempre, todo dia. E atrás de uma coisa ruim vem uma coisa boa. Então, na vida a gente tem que olhar mais abertamente, mais além, para a gente poder entender a nossa realidade, as nossas emoções. Por quê? Por exemplo, se nós olharmos para as pessoas com mais idade, comparada com os jovens de hoje, os jovens sofrem mais de emoção do que as pessoas com idade mais avançada. Isso é estudo, certo? Então, o que acontece? As emoções, muito preso nas coisas, matéria, aonde ansiedade. O que causa isso? Se nós pegarmos no fio da letra ali, muito distúrbio, muito desequilíbrio das pessoas. Suicídio, por exemplo. Olha a coisa grave que é, suicídio. Mas por que a pessoa se suicida? Ela quer se suicidar? Não, ela quer tirar dor e acha que resolve isso. Mas a dor continua porque o espírito continua vivo. Mas a pessoa não sabe, daí olha a complexidade que é. Não fomos ensinados que existem outras vidas. Ficamos só nessa, por causa disso que há o sofrimento. Eu vou fazer aqui, vou aproveitar o máximo que tem porque não sei como é que vai ser. Aí vem problemas para outras. Por que uma pessoa nasce aleijada? Que Deus é esse que eu nasci perfeito, mas uma pessoa nasceu aleijada? Então eu sou melhor do que outra pessoa? Não, ninguém é melhor do que ninguém. É porque é consequência. Essa vida tem consequência para outro, e para outro, e para outro. O que acontece? Então, o que eu fiz no passado para estar merecendo isso que eu tenho hoje? Entendeu? Aí muda tudo. Aí agora eu vou pensar diferente. Então é isso que as pessoas têm que entender algumas coisas para pensar diferente. Então, derivado das nossas emoções, a ansiedade, é isso. O medo está relacionado ao seguinte, também, muita coisa que todos nós temos em alguns fatores. Vem alguma coisa na vida para resolver? Ai meu Deus do céu, será que eu vou dar conta? Será que, aquela pessoa vai me entrevistar? Medo do que tem para resolver. Por quê? Porque é uma coisa diferente que vai acontecer com nós naquele momento, conosco. Então, a gente tem que superar o medo. O medo é ruim, então vamos tirar? Não! O medo, ele é natural para a gente, é administrável, tem que diminuir numa proporção equilibrada. Por quê? Se a gente
às vezes for em cima de um prédio, em cima de uma altura, um lugar que seja perigoso, a gente não tem medo, a gente pode, às vezes, se bobear, cair rápido. Uma situação bobeira pode cair. Então o medo nos alerta. Então o medo é importante. Não é ruim. Tem que ser equilibrado. Pode colocar, Daniel. Ô Cid, um dos mal que eles falam é a ansiedade, né? O mal do século. Né? Sim, ansiedade. E se tu for parar pra pensar, digamos que eu tenho uma prova amanhã. Uma prova difícil. Às vezes eu já fico ansioso querendo o quê? Chegar lá naquele momento de já ver a nota, se eu passei ou não. Uhum. Só que essa ansiedade, isso causa um desconforto e deixa a gente mais acelerado naquele momento. Uhum. E o nosso pensamento de querer chegar naquele momento de ver a nota significa o quê? Que eu quero que o tempo passe mais rápido. Então, se eu quero que o tempo passe mais rápido, inconsciente, eu não gosto de viver, então. Pode ser. Entendeu? Porque, por exemplo, final do ano. O que eu vou fazer no final do ano? Não vejo a hora de estar lá na praia, com os pés pra cima, olhando o mar. E a gente começa a pensar, não vejo a hora de chegar, não vejo. E tu fica pensando tanto nisso que tu esquece do momento agora. Sim, vivendo hoje. Que pode ser que nem chegue no final do ano. Tá entendendo? E onde diz que o tempo é o bem mais valioso que existe. E a ansiedade mata o tempo. Entendeu? Deixa a gente não viver no presente e viver só no futuro, que não existe. Sim. Entendeu? Então, inconsciente eu não fico presente. Sim. E quando tu tá conversando com alguém, se tu não ficar presente, pode se considerar que é uma falta de respeito para aquela outra pessoa. Sim. Entendeu? Porque às vezes, tô aqui falando com o Cid, tô pensando, o que eu vou fazer final do ano? O que será que eu vou alugar? O que será que eu vou fazer? Pô, cara, tu não vai dar atenção pra pessoa que tá ali falando contigo, dando tempo dela ali pra conversar contigo, tu tá pensando que tu vai fazer amanhã? Amanhã nem chegou ainda, cara. Te concentra no agora, dá valor no agora, que é o que existe. E até o Diego me fala, uma coisa que a gente tem que aprender a fazer mais e melhor é ficar 100% presente quando estiver consciente. Que boa parte do tempo a gente não está presente. Exatamente. Está viajando por aí os pensamentos. É isso aí. Nesse sentido aí, a mente vagueia bastante, né? Então a gente tem que viver no presente. Então, quanto mais coisas a gente tem para fazer, para conquistar, para ter no futuro, uma pergunta: precisa disso? Quanto que você precisa? Precisa se envolver muito em muita coisa para ter mais coisa e mais coisa, para você ter mais coisa e trabalhar mais e pensar mais e correr mais, acelerando aqui mais a ansiedade muitas vezes? Será que às vezes não compensa diminuir para você ter um pouco mais de estabilidade emocional, frear um pouco as coisas, ter um pouco a vida, às vezes financeiramente diminuir? Quanto que vale a pena? Essa pergunta eu vou deixar para todos. Quanto que vale a pena você correr atrás uma loucura muitas vezes? Quanto que vale a pena? No bolso às vezes vale a pena, mas para a tua saúde, para outras vidas que vai ficar, quanto que vale a pena? Então a gente tem que repensar, parar sempre pensar, refletir nesse sentido. Porque o que acontece? Por que está a ansiedade acelerada? Porque vivemos num mundo que tem 24 horas, mas parece que tem 16. Estamos correndo que não dá mais conta das coisas. Está acelerando. Por quê? Mas é o mundo ou é eu? Para ser influenciado por aqui. Exatamente. Mas o que realmente eu quero da minha vida? Se nós morrêssemos hoje, o que eu levaria? O que eu sou ou o que eu tenho? Eu quero ser ou eu quero ter? Eu quero ter bastante coisas ou eu quero ser uma pessoa melhor? Quanto tempo eu estou dando valor para mim mesmo? Quanto tempo o tempo tem para mim? Para me aprender como uma pessoa melhor? Porque, por exemplo, hoje estamos aqui, amanhã não se sabe. Podemos viver mais muitos anos, mas o tempo é limitado. E aí? Para que eu vim para cá? Para melhorar o quê?
Para ganhar dinheiro ou para melhorar algumas coisas em mim? O quê? Mas eu preciso de dinheiro, sim, necessário, preciso. Mas o quanto que sai fora do necessário que a gente vai atrás? Quanto que vale a pena? O que é o inferno? O inferno do outro lado, a gente produziu aqui arrependimento do que fez. Esse é o inferno. Tem inferno maior? Autoculpa. Puta merda. Fiz isso, fiz aquilo errado. Ah, se eu tivesse outra chance. Aí tem outra chance, faz de novo igual. Aí nós somos assim. E aí? Temos que pensar. As atitudes formam a consequência. O que eu quero amanhã? Mês que vem? O ano que vem? Posso fazer um planejamento? Posso. Mas se realmente eu vou dar o primeiro passo? Não sei. Pode colocar. Um negócio engraçado que eu escutei um cara falar essa semana. Ele, sei lá, ser milionário, bilionário. Ele falou que quando eu morrer, eu quero que no meu caixão encha de ouro. Enche de ouro. Sei lá quantos milhões de dólares em ouro lá. Pra quando alguém perguntar meu filho quem é teu pai, aí tu responde: meu pai é mais rico que o teu pai que tá vivo. Aí o cara assim, mas o meu tá vivo. Tu vê, ele é tão ignorante, vamos dizer assim, que até no próprio caixão quer encher de ouro para o próprio filho gabar, o pai tem. Uhum. Mas a verdade é que tá só um caixão, né? A sua vida competindo com os outros. É o ego, né? Então tem gente, né, muito boa, pessoas extraordinárias, mas tem gente também que tem um ego muito grande, maior do que a própria pessoa. Porque o ego ele leva num caminho que depois, outras vidas na frente, tem que fazer bastante volta para voltar. Entendeu? Quantos mais tem, mais será cobrado. De que jeito? Que os padres não ensinam? Entendeu? Não sabem explicar. A Bíblia poderia ser mais clara, mas a Bíblia está vindo aí. Muitas pessoas estão colocando a Bíblia diferente. Por quê? A Bíblia ela foi escrita muito tempo atrás, mas hoje a juventude, muita gente que está vindo, vai trazer a Bíblia descrita diferente. Quanto mais tem, mais será cobrado. Do quê? Depende do ponto de vista de cada um de nós. De nós mesmos é cobrado, não dos outros. Porque a gente acha que tem um Deus julgador lá na frente de nós, numa poltrona, e vai nos cobrar algo. A nossa própria consciência nos julga. Por quê? Porque ela se abre pelo entendimento. O que nós fizemos? Auto nos culpamos depois, porque vem a abertura da autoconsciência. Não tem alguém julgando nós. Automaticamente nós entendemos o que erramos e o quanto erramos. Em que momentos erramos. O sofrimento é isso. É o inferno lá do outro lado, quando morremos. E tem gente que tem um inferno bem pequenininho quando morre. Tem gente que tem um inferno muito grande, porque o sofrimento é muito maior. Porque se cria-se uma energia nesse momento que vivemos. Que tipo de energia se cria? Então, quanto mais a energia ruim perante os fatos e fatores que se fez, tem que estabelecer um equilíbrio do outro lado. Então, se uma outra pessoa fez o bem, com bastante luz, bastante coisas boas, pelo inferno do outro lado, então o inferno vai ser pouquinha coisa, porque não tem que drenar a energia. Então, se a gente for analisar, tudo é energia. Então, o mal que se faz é energia, o bem que se faz também é energia. Então, não tem um Deus julgador, tem a nossa consciência que nos julga. Então, isso é interessante. Não tenha medo de você mesmo.
Porque depois você vai se cobrar, porque você vai ter autoconsciência disso. Então, a gente vai evoluindo e vai entendendo vários aspectos. Só que não tem meios de entender sem procurar entender. Então Deus deixa o quê? Livre e espontânea vontade para fazer tudo o que quiser. Só que tudo tem consequência. A lei do retorno. Então é importante a gente estar aprendendo nesse sentido. Além tinha duas perguntas que você colocou. A Lígia e a Natália colocou no zap. Vê ali aquelas duas perguntas que é interessante para nós aprendermos aqui. Tem um zap ali não? Então lê para nós lá. Tá com o zap aí? Estou ouvindo já. Foi colocado naquele texto inteiro ali, né? Em relação aos vícios? Não. Eu acho que um é esse. O outro é outro sobre a Porque algumas pessoas têm tanta dificuldade em largar vícios como cigarro, álcool, mesmo querendo parar? Não. É um desses aí. Que a emoção tem a ver com os vícios. Quando a pessoa já procurou ajuda profissional, mas mesmo assim não consegue parar. Sim, mas vamos devagar, vamos por parte, um de cada vez. Tá. Não, achei que era pra. Não, chegar só nessa aí, tá? isso, obrigado. Então assim, um vício, todos nós temos vício. Então assim, às vezes a gente aponta para o outro, todos nós temos. Então às vezes uma pessoa não tem vício com álcool, com cigarro, com droga, sei lá o que, mas tem vício com outras coisas. Vício em comprar absurdamente, vício em comer em excesso, vício em outras coisas. Então nós estamos aqui para julgar. Então o vício, ele é, vamos dizer assim, um sentido que cresce conforme a gente alimenta aquele vício. Então tudo ele vai crescendo, vai se desenvolvendo, vai criando raízes dentro do nosso sistema, da nossa mente. Por quê? O nosso inconsciente ele é 90%. Nós estamos aqui 10%, olhando aqui agora. Então quem muda o inconsciente sou eu, aqui agora, eu consciente. Quando eu descubro que eu quero mudar, senão não muda, fica no automático. Então a partir do momento que se estou viciado por alguma coisa e descubro, quero mudar, já é um primeiro passo. Já está no caminho. Persistir no caminho, porque esse caminho eu posso cair. Vou tentar uma vez e não consigo. Vou tentar duas vezes e caio, volto no mesmo vício de novo. Com várias tentativas há uma diminuição. Mas eu não consigo. Procurar um profissional em muitos casos. Tem pessoas que conseguem, às vezes, trabalhar com aquilo. A tentativa de conseguir várias vezes, tentar, há uma diminuição. Então, por exemplo, assim, eu sou dependente químico. Se eu sou dependente químico, então eu uso uma vez por semana a cocaína, por exemplo. Então num mês eu uso 4. Isso faz muito tempo, por exemplo, que a gente faz essa ingerir o vício da cocaína. Uma vez por semana, 4 vezes no mês. Isso já tem vários anos. Quando eu entendi que isso está desgraçando com a minha vida, eu quero ajuda. Então eu tentei parei 1 mês, 2 meses, e de repente deu uma recaída, voltei para o vício novamente. Mas vou tentar de novo, recaiu, vou para o vício novamente. Com as tentativas, buscar, há uma melhora, há uma diminuição. Então há uma redução dessa energia e a pessoa começa a melhorar. Depende de cada situação. Tem situações que é mais rápida, situação que é bem demorada, bem complicada, mas é possível sim, todo tipo de vício. Então, as terapias ajudam no trabalho, psicologia, terapeuta, hipnólogo. Então, na parte hipnóloga, eu sou hipnólogo, então a gente trabalha com, às vezes, comandos para diminuir esse impacto nesse vício. Então, por exemplo, uma pessoa que tem vício com doce, é possível dar um comando para ela, às vezes, se ela comer uma porção enorme,
é possível dar um comando que ela come só um pedacinho, uma colherzinha, um negocinho. Ela enjoa. Eu fiz outro dia com uma moça. Então ela comia um pouco exagerado. Então eu dei o comando, ela comia um pouquinho, depois não enjoava, não ia mais. Então é possível. Então tudo é possível regular isso. Dar comandos, melhorar, terapeutas, há formas de ajudar isso, quando é uma situação mais grave. Mas muitos vícios as pessoas procuram, é possível ir reduzindo. Então o vício é possível melhorar. Uma coisa a cada vez. Certo? Então é possível ter ajuda. Pode ler o outro lado. Posso trazer Pode. complemento? Ah. O vício, visto pela psicologia e de forma sistêmica também, ele vem como uma fuga ou uma compensação. Então, se eu não posso fazer tal coisa, então eu vou comer, vou tomar Coca-Cola, enfim, ou uma fuga também. Para não acessar algo, eu utilizo alguma coisa, entendeu? Então, por exemplo, uma pessoa que fuma, ela está buscando, de certa forma, uma segurança, porque ali traz um relaxamento. E na maioria das vezes, o vício vem de uma forma de segurança. A pessoa que fuma, a pessoa que bebe, que come em excesso, está buscando compensar alguma falta com aquilo ali. Ou até mesmo fugir de alguma realidade. Quando algo é muito pesado, eu vou ter aquele momento onde eu me desligo do resto e eu tenho essa compensação, eu tenho isso. E acaba sendo alimentado porque a gente vai fazendo isso repetidas vezes. E quando a gente repete muito algo, a nossa mente entra no modo automático. Então, um hábito, uma mudança, a gente consegue fazer a partir de um processo. Então, é um tempo que a gente precisa para isso acontecer. Não é assim, eu quero parar, eu vou parar agora. É um processo. Por quê? Porque a gente vai ter que se readaptar a viver sem essa compensação. Eu vou ter que entender por que eu busco isso, quais os momentos que eu estou buscando isso. E isso vem dentro da autopercepção também. Por que eu estou precisando disso daqui para eu me sentir bem? Então é algo que está faltando. Senão a gente não fica viciado. Porque o nosso corpo ele é tão inteligente que a gente precisa das coisas em equilíbrio, como o Cid falou. Então se eu preciso de mais de alguma coisa, eu estou compensando o que está faltando ali. Então está desequilibrado. Alguma coisa está em desequilíbrio. E o vício vem tentando condição. Sim. É interessante, até complementando, é interessante porque, por exemplo, eu ainda tenho, né? É um processo longo, mas, por exemplo, eu tenho muita vontade de comer doce. E geralmente eu começo a identificar quando eu estou ansiosa, quando eu tenho alguma coisa para resolver. Então, a minha fuga do momento, não estou me sentindo bem, estou com ansiedade, estou nervosa. O que me faz naquele momento? Comer doce, comer chocolate. Tem que ser tipo assim, vou lá, como uma barra de chocolate. Nossa, estou aliviada. Não é qualquer, não é bis, não é aqueles trem, é chocolate. Isso. Mas daí o que a Natália falou. Então já identifiquei que quando eu quero isso, é porque está acontecendo alguma coisa. Mas daí se a gente for um pouquinho mais para trás, quando é que começou a acontecer isso? Às vezes é lá quando eu era criança. Tu não vai identificar. Sim. Começar a pensar, o que eu fazia? Eu acabava comendo bastante besteira e bastante doce, porque na época que eu ficava, porque não tinha irmão, não tinha ninguém para ficar comigo em casa. A mãe deixava as coisas ao meu alcance, meio que para compensar uma certa ausência deles, porque eles estavam trabalhando. E quando eu sentia falta de segurança, falta de alguém ou alguma companhia, o que eu ia fazer? Doce. Então naquele momento era um conforto para mim. E hoje, mesmo que eu sou adulta e que eu tenho essa consciência, eu ainda caio. Porque ele tem que estar consciente o tempo todo, expliciando o tempo todo. Né? Tipo assim, eu vou comer agora, mas eu preciso ou só quero para compensar? Né? Então, claro, quando tiver um desequilíbrio maior, você vai cair em tentação, mas é porque a gente tem que ficar expliciando, também sabota a gente, mesmo que a gente saiba. Para sair de um vício demora, mas é possível. Então, assim, muita gente vai no vício do álcool para esquecer muitas coisas. E o álcool é porta aberta para a cocaína. Então, assim, a pessoa que, por exemplo, está na cocaína,
ela tem recaída, ela precisa deixar o álcool, porque o álcool ela não quer, ela até se aguenta. Quando ela bebe o álcool, realmente fica mais fácil, ela fica corajosa, vai para a cocaína. Então, aonde que o problema, o que eu vejo, no meu entender, o álcool é uma das drogas pior que tem, está registrada. Ah, é tranquilo, bebe. Mata pessoas no trânsito, problemas na vida, problemas de família, mata pessoas, briga, dá um monte de coisa. Aí tá tudo certo, tá registrado, tá tudo certo. Mas tem países do primeiro mundo que não pode beber. Bebe em casa uma cerveja, duas, a maioria não bebe. No Brasil é assim. É assim. Então ela tá aí para todo mundo beber quem quer. Entendeu? Então o álcool é uma das piores drogas que tem. Deixa eu colocar ali. Consegui um caso interessante referente ao vício que eu já ouvi falar. Tinha um empresário que ele tinha um vício de trair a esposa, trair a mulher dele. E ele foi procurar ajuda, né? Um especialista. Ele buscava a questão da entrevista de trair a esposa. Depois de tantas conversas, descobriu que era o fato da adrenalina. Ele tinha uma necessidade por adrenalina. Então, quando ele traía a esposa, ele sentia aquela adrenalina. Então, não era o vício de trair, mas sim daquela necessidade de sentir a adrenalina. Sim. Aí, o que eles fizeram? Botaram um esporte, entendeu? Na vida dele, um esporte novo que gerava muita adrenalina nele. Para compensar. Para compensar essa necessidade. Para ir para o equilíbrio. Onde ele conseguiu resolver esse vício. Sim, é o que a Suzane colocou lá atrás. Então, quando a gente às vezes está com uma ansiedade, gera uma sensação que eu vou para o cigarro, vou beber um pouquinho, vou para o doce, vou para uma alimentação, vou para outra, mas o que é? Entendeu? Então, mas dá para trocar. Na hipnose faz comando, troca uma coisa para outra, diminui essa ansiedade. Então, assim, a gente tem maneiras para estar melhorando isso. Então, tem que procurar maneira, procurar entender. O que realmente eu tenho? Esse é o ponto. O que eu preciso mudar? O autoconhecimento também acho que é a principal ferramenta, né? Sim. Entender por que eu estou ansioso, Sim. por que é tão importante, porque eu vejo que não só a ansiedade, mas cada emoção, imagina como se elas fossem uma moeda. Eu até vi isso essa semana, achei muito interessante esse exemplo. Onde de um lado ela se mostra, é o rosto, né? Do outro lado da moeda tem um valor, e todas as emoções também estão Tem um mostrando valor. algum valor pessoal. Então as tuas emoções falam sobre você. Tu nunca vai ver uma pessoa triste por algo que não é importante para ela, uma pessoa preocupada com algo que não é importante para ela. Então todas as emoções estão mostrando valores, aquilo que é importante. E conhecendo e identificando o porquê dessas emoções estarem ali nesse momento, te traz conhecimento, autoconhecimento. Porque se a gente trazer uma música aqui, tem quem gosta de rock, tem quem odeia. Por quê? Porque vai remeter a sensações, ou a lugares, ou a situações que a pessoa se conectou, que ela se sentiu bem ou que ela se sentiu mal. Então, por exemplo, eu não sou fã do rock, porque me traz sensações ruins. Tem gente que cresceu com os pais ouvindo rock, então ela se sente acolhida ouvindo rock. Isso é bom. Então é muito pessoal. Por isso que toda emoção fala sobre a pessoa. Se a gente viver algo, a gente vai ver a mesma coisa. Mas eu vou me conectar de uma forma, o filho de outra, a minha mãe de outra, você de outra, você de outra. Todo mundo vai viver de uma forma diferente, porque vai associar a algo que ela já viveu. E a ansiedade, a gente falou sobre excesso de futuro, né? Isso. Mas eu percebo também como uma insegurança em relação ao futuro. Também. Porque eu tenho medo de não dar conta. Isso. Eu tenho medo de viver algo que eu já vivi lá atrás. Isso. E eu era uma pessoa ansiosa, então eu tinha muito esse medo de viver algo que eu já tinha vivido. Então, se tem algo que parecia comum dentro daquilo que eu já vivia, eu já ficava ansiosa, porque eu não queria viver de novo. E aí eu entrava na esquiva, né? Que eu não ia para os lugares, eu não fazia as coisas. Eu dava pane para não ter que viver aquilo. E tem coisa que é tão forte que o corpo mesmo dá pane, né? Sim, Então, com certeza. E aí às vezes entra o vício também. Não quero viver aquilo de novo, então eu vou para aquele vício que eu fujo, né? Por isso que é interessante a gente ter o autoconhecimento como ferramenta. É bem legal. O que acontece?
acontece? Se nós colocarmos aqui, fiz um círculo aqui, se a gente colocar assim, por exemplo, dentro de nós, vamos imaginar isso: alegria, raiva, tristeza. Vamos mexer aqui com mais coisas. Somos nós. A gente tem que imaginar assim: o que eu tenho dentro de nós? O que eu preciso corrigir? O que está desajustado? O que eu preciso alinhar mais primeiramente? É aqui? É excesso de alegria? Excesso de tristeza? Então o que acontece? Eu já identifiquei, tem 3. Qual é o primeiro? X, medo. Preciso tratar esse. Então, aí que está autoconhecimento para quê? Qual é o ponto? Tá, mas dentro disso tudo tem a regra. Regra do quê? Nós formamos uma regra. Quem é que forma isso? Sou eu. De que maneira que eu formo a regra para formular essas emoções? Por exemplo, a maneira que eu formulei na minha mente. O que é o amor para mim? O que é o amor para você? Para você, para você. Essa é a regra. Entendeu? Há o equilíbrio. Tudo demais faz mal. Eu posso querer as coisas certas, mas eu não posso ser exigente demais. Então é o equilíbrio. A partir do momento que eu sou exigente demais, a regra minha é muito rígida. Entendeu? Tem que voltar um pouco, tem que soltar. Então, o que eu formei dentro da minha mente? Fulano fez uma coisa errada, eu não perdoo de jeito e maneira. O que acontece? A regra é rígida, tem que soltar um pouco. Eu não perdoo de jeito e maneira. A regra é rígida. Que jeito eu formei a minha mente perante a regra? Tudo que é demais faz mal. Então, tudo que é excesso, que eu tenho muita rigidez para isso ou para aquilo, o que acontece? Há um problema em algo. Então a gente tem que ser flexível. Quando a gente aceita, quando a gente perdoa, flui. Quando a pessoa não perdoa mais de jeito, maneira, nem pintado de ouro, o que acontece? Sofre. Se eu não sou perfeito, a outra pessoa também não é. Mas não quer dizer que o perdão, eu vou lá pedir perdão ou perdoar a pessoa. Mas eu perdoar ela para me liberar dela, a uma corrente ligada energeticamente, a um cabo ligado. Quando eu perdoo a pessoa, eu corto esse cabo. Eu não sofro mais por aquilo. Há um fluxo de energia. Então a gente tem que ter o autoconhecimento para estar entendendo de certos pontos para equilibrar conforme a regra e estar entendendo sobre as emoções. Quando eu não tenho autoconhecimento, eu começo a sofrer com muitas coisas dentro das minhas emoções. A partir do momento que eu tenho autoconhecimento, eu vou cada vez sofrer menos. O sofrimento é opcional. Mas como assim? Eu quero? Você só vai ganhar se você tem autoconhecimento. Regra, quem bota para mim sou eu. Então, o medo que é colocado constantemente para nós, na vida nossa. Muitas informações colocado e a gente arquiva dentro de nós. Uma pessoa chegou, por exemplo, vou viajar de avião semana que vem, daqui a pouco chega um amigo, tu não tem medo de viajar? Semana passada caiu 2 aviões, matou não sei quantos. Aí arquivou o medo. O que acontece? Eu estou atraindo isso. O que tem que fazer? Eu estou aqui no consciente agora, 10%. Uma pessoa contou alguma coisa. Você tem alguns segundos para deixar entrar ou não.
conforme você entende. Então, se você é uma pessoa, tu ouviu uma notícia na televisão, uma pessoa contou para ti, se você deixou arquivar, aumenta essa energia dentro de você. Quando você não acredita nisso, que não vai acontecer com você, você vai estabilizando essa energia interna. Então, o medo é muito importante você equilibrar. O medo nos domina, nos trava, chega a travar as pessoas, paralisa as pessoas. Aconteceu com uma pessoa não significa que acontece com você. Muitas coisas acontecem, por exemplo, na nossa sociedade, e as pessoas querem julgar as pessoas, querem crucificar as pessoas. E não se lembram de que muitas coisas piores acontecem. Às vezes aconteceu com um profissional lá, de repente uma pessoa morreu. E a sociedade em si, Deus o livre, porque não sei o que, tem que ter uma punição. Mas espera aí então, morreu várias pessoas de carro no mundo todo, milhões e milhões, tá, vão acabar com o carro, vão andar todo dia a pé, porque morre pessoa de carro. Entendeu? O que acontece? Nós focamos numa coisinha mínima, não tem importância, ignorância. Quanto deixamos as coisas maiores para você passar? Porque a mídia bota na nossa cabeça. O que acontece com um não vai acontecer comigo. O medo entranha naquele momento. Aí que está, tendo autoconhecimento. Se eu tenho autoconhecimento, eu vou eliminando essas crenças de medo. O medo nos derruba, nos bota no buraco, porque é uma energia densa e pesada. Então, a partir do momento que eu vou conversando comigo mesmo, aconteceu uma coisa, não, comigo vai dar tudo certo. O medo aqui não vem, não entra aqui em mim. E vencendo esse medo, automaticamente tendo autoconhecimento, o medo ele vai tendo um equilíbrio maior em todos os fatores que vai acontecendo na minha vida. E aí vai melhorando. As regras da minha emoção, quem muda sou eu. Por ter o autoconhecimento. Com o autoconhecimento a gente vai melhorando essas emoções e vai cada vez mais tendo equilíbrio, vai ajustando, porque a nossa mente é o que ajusta as emoções. Então, por exemplo aqui, você em casa, no trabalho, na rua, em qualquer lugar que você esteja, alguém contou algo bem ruim para você, perceba a tua emoção. Algumas coisas que é contado, você leva até um choque. Então você tem alguns segundos para deixar entrar ou não dentro do teu inconsciente. Isso prejudica na tua emoção. Então, mas eu não consigo. Tu falou isso aí, mas não tem como, não é de uma hora para outra você conseguir. Isso você vai tendo autoconhecimento, aos pouquinhos você vai conseguindo uma coisinha ou outra, isso automaticamente vai se ajustando devagar, não é rápido, é lento. É possível? É. Tem mais outra pergunta lá, Suzane? Sim, mais ou menos a gente passou por cima dos tópicos que a gente fez aqui. Certo. Tinha uma ali da depressão, não tinha uma ali? Enquanto eu acho que tem uma. Falando ali de influenciar e gerar emoções, né? Vendo no caso que as emoções são respostas a estímulos, o que faz com que uma pessoa seja mais influenciável do que outras? É a regra. É a regra. Porque, por exemplo, assim, dentro das emoções, dentro do meu inconsciente, por exemplo, dentro do inconsciente, a gente armazena negativo ou positivo. Eu consciente aqui agora, decido que eu vou armazenar, jogar para dentro positivo ou negativo, conforme eu compreendo. Então, por exemplo, se nós pegar duas pessoas que têm autoconsciência e a outra que não tem autoconsciência, o que vai acontecer aqui com o armazenamento? O que vai dar mais? Mais positivo, mais negativo para a pessoa que entende mais
ou para a pessoa que não entende mais? Vai dar negativo. O que vocês acham? Repete, por favor, né? A pessoa que tem consciência e a pessoa que não tem consciência. O que vai armazenar mais? Negativo e positivo? O que vai armazenar? Tem consciência, vai armazenar mais positivo. Isso aí. Então, quem tem mais consciência vai armazenar mais informações no inconsciente positivo. Ou seja, e também está ligado com a consciência na questão do influenciar, porque quanto mais consciente, mais questionador fica. Então não é qualquer coisa que tu aceita como verdade, eu acho. Exatamente. Por quê? Daí está a regra. Eu formulo minhas regras porque eu estou consciente, eu entendo mais. Então, quanto mais eu vou entendendo, a regra muda. Porque, por exemplo, assim, não existe verdade absoluta. Se eu disser assim, a verdade é essa, muitas pessoas falam da Bíblia, não, a verdade está aqui. Que verdade? Verdade o quê? Que você entende? Que o outro entende mais do que você? Que o outro entende mais do que o outro? Então, a verdade não é a verdade absoluta nunca. Por exemplo, hoje eu estou em estado de consciência. Daqui a um ano eu estou em outro estado de consciência, eu continuar estudando. Então minha verdade pode mudar. Tá, mas que um ano atrás tu falou que era isso. É o que eu entendia. A Bíblia também. O estado de consciência da Bíblia é quem vai interpretar a Bíblia. A Bíblia é errada da forma interpretada por muitos. Entendeu? Porque era 2000 anos atrás, então vem várias pessoas interpretando. A grande verdade, para a gente realmente dar um salto, conheceis a verdade vos libertará. Verdade sobre mim, não é sobre fora, sobre eu. Daí liga as emoções, o inconsciente, como é que funciona, porque você muda a regra. A regra é o que importa. A regra é só mudada por mim, mas por ninguém. Se eu disser o seguinte, tu faz isso e o que é bom para ti, tu vai, mas eu não quero fazer. Não, acho que lá é errado, que lá não sei o quê, que lá não serve para mim. Não, mas eu não quero fazer. Não, mas tu faz, eu não faço. Ninguém muda, entendeu? A regra só muda quando você entende. Você, por exemplo, assim, vem cá, que eu vou te ensinar umas coisas boas para te vencer na vida. Não, mas eu não quero, tá bom assim, eu já tenho tudo na minha vida. Não, vem cá, não quero. Não muda. Tem tanta coisa boa para aprender que as pessoas às vezes não querem aprender. O que conversamos ainda há pouco. Só muda com autoconsciência, porque tu muda as regras. O que eu sou hoje, daqui a um ano eu posso mudar, e daqui 2, 3 anos eu posso ser diferente. Então tem muitas coisas que você pode mudar, mas tem que conhecer a regra. Por exemplo, um jogo de futebol tem regra. Na sua casa tem regra. Aqui tem regra. Aonde não tem regra? E a regra serve para tudo. Mas a regra vai mudar. Na tua casa pode mudar. Aqui pode mudar. Dentro de você pode mudar. Só que tem que entender. A partir do momento que eu vejo que a regra 9 está errado, eu posso mudar. Mas a maioria não sabe aonde está o erro da regra. Aí que está o problema. Legal, né? Foi contado aqui crise de ansiedade, né? Tinha uma parte de depressão também. A ansiedade e a crise, ela está, a Natália deu um exemplo legal, eu também dei, porque a crise de ansiedade, ela está relacionada ao medo, excesso de futuro, a situações de não dar conta, nesse sentido. Estou com ansiedade agora, porque amanhã eu tenho uma coisa para resolver e já estou com ansiedade. De repente vou lá e uso alguma coisa que inadequada, fumo um cigarro, ou uma comida, um doce, sei lá. Então eu vou buscar um vício que eu necessito para poder passar essa ansiedade. Daí, que bom, entendeu? É uma troca. Então o Daniel deu outro exemplo ali também. Então assim, por exemplo,
Então, para minha ansiedade passar, eu preciso usar um doce, eu preciso usar um cigarro, eu preciso tomar uma cerveja, eu preciso usar isso, aquilo. Então, é uma troca. Pode colocar. Ô Cid, eu estava pensando que na verdade a nossa mente, se é uma mente vazia, ela é uma oficina do diabo, né? Sim. Entendeu? Logicamente. E até o que a Suzane estava comentando ali, e realmente faz sentido, porque quanto mais conhecimento eu tenho, quanto mais eu estudo, mais eu me blindo do externo. Por exemplo, é igual ao Cid, estuda bastante. E muitas das coisas que eu estudo, que eu venho te falar, tu fala, pode ser que sim, pode ser que seja. Mas é porque tu já tem uma camada de proteção, que tu também já estuda bastante, e não é qualquer coisa que eu falar que tu vai tornar como verdade. Sim. Por conta que tu tá mais consciente. Sim. Porque eu podia chegar muito bem e falar qualquer coisa negativa e tu, não, acho que é isso aí. Aí tu já pega a negatividade pra ti. Mas não, tu chega, tu barra, tu filtra e depois tu vê o que tu faz com aquilo ali. Se tu vai descartar alto, tu vai levar pra ti. Isso é muito importante. Entendeu? Porque se tu for ver, a nossa cabeça, todo momento tá rodando alguma coisa. Seja positiva ou negativa, tá processando. Mas eu pergunto, o que está processando? O que está processando ali está te deixando bem ou está te deixando mal? Aí onde entra? O que tem que fazer? Igual o computador. Tem que jogar coisas ali para ele processar. Coisas boas, estudo. Sim. Entendeu? Se tu quer que processe alguma coisa boa, tem que estudar coisas boas. Não ficar vendo jornal, vendo coisa que não vai te agregar nada, falando com gente que só fala bobice, não te agrega em nada. E se aproximar de pessoas que querem te ver melhor. Isso vai te levar para o outro passo, sabe? Aproveitando o gancho do Daniel aqui, ó, a gente pode estender a regra também. Por exemplo, assim, uma pessoa me contou alguma coisa e eu identifiquei, eu conheço aquela pessoa, eu já levei como verdade, mas eu não sei se é verdade, mas eu já levei. Então o que acontece? Já mudou a regra, entendeu? Quando eu coloco a regra, a gente tem que entender o seguinte, de que a regra quem muda sou eu, mas a pessoa contou, eu sou obrigado a acreditar? Não. O que eu estou falando aqui, por exemplo, não precisa acreditar em mim, não precisa. Vocês têm que procurar informações para ver se realmente o que eu estou falando está certo. Não acredite em ninguém, duvide de tudo. Porque se eu estiver errado, vocês vão mudar a regra de vocês. Será que eu estou certo? Então, nem tudo que as pessoas contam não deve levar como verdade. Porque você muda a sua regra. Muitas pessoas às vezes contam alguma coisa, já sai contando para os outros, e lá na frente tem uma mentira grande, muito grande, porque nem é a verdade que ela está contando, aí vai mudando as verdades que está contando um para o outro, para o outro, para o outro. Um contou uma história, daqui a pouco o boi tinha uma cabeça, lá tinha 7 já, entendeu? E nem era verdade. Exatamente. Então a gente tem que ver bem o que acredita e o que não acredita. Também não dá para duvidar. A pessoa contou uma coisa, é mentira. Não dá para dizer que é mentira. Não, pode ser. Pode ser que sim, pode ser que não. Entendeu? Pode ser, então. Entendeu? Então a regra que muda é você. O que você deixa entrar na sua cabeça? O importante é subestabelecer o seguinte, no momento oportuno daquele ato. O que você vai fazer? Você vai acreditar ou não? Você levou um choque ou não? Aí entra como negativo ou positivo. Aí é o momento. Esse é o ponto. Quando você começar a pegar isso aí é um crescimento bem legal, bem bacana. Que daí você começa a regular as suas emoções, seu sentimento e o inconsciente. Porque o inconsciente ele vai só armazenando. Daí passa para as emoções, o distúrbio do negativo ou o sentimento de equilíbrio. Certo? No horário? 8h08. Então a gente, né? Tem uma outra pergunta ali, como é que era? Outra ali? Pode falar. Sobre a depressão, por favor. A depressão, ela, na realidade, ela
tem jeito. Toda depressão tem jeito. Por que nós estamos encarnados? Para aprender. Por que há doença na vida de nós? Há consequência. Tudo há consequência. Então, os erros não é para incriminar nós, mas é para aprender. A doença é para realmente botar a pessoa no caixão e nada? Não, para aprender. A emoção, ela poderia ser diferente e porque eu estou ruim da emoção e a emoção não precisa existir, o ego não precisa existir, não, é para aprender. Então, a depressão, as doenças, as situações da vida, é tudo para aprender. Tem que olhar num ângulo diferente. Então, a depressão, ela tem variáveis de pontos de depressão. Tem depressão que algumas vezes se resolve com a ayahuasca. A pessoa sai da depressão. Tem situações que há alguns meses a pessoa sai da depressão. Tem depressão que vai alguns anos para sair da depressão. Certo? Por quê? Equivale ao nível de consciência que a pessoa tem, de entendimento sobre. Ah, mas como assim? O que acontece? Dentro da parte, vou pagar aqui para ficar mais fácil. Você apaga, só esclarece, não tem nada a ver com a depressão é psicológica. Não. Você só sente isso porque quer. É que o seguinte. Se quiser, sai dessa. Não é isso. É que o seguinte. Que a medicina em si, tradicional, ela enxerga de uma maneira. A parte de terapeutas enxerga de outra maneira. Então a gente trabalha na área terapêutica. Tem pessoas, muitos profissionais da área estão indo para a área terapêutica, mas muitos estão muito céticos na área médica. E tudo bem, está tudo certo. Cada um trabalha naquilo que conhece. Certo? Então a medicina ajuda o tratamento da depressão. O que acontece? No meu ver, no meu entender, certo? Então, no corpo físico, ele tem uma energia. O remédio ajuda a estabilizar essa energia para a pessoa equilibrar o dia a dia. Então, o remédio ajuda sim, certo? Então, a depressão, ela existe vários níveis de depressão. Então, dentro da consciência, dentro da nossa consciência, dentro do inconsciente, ali tem situações que a pessoa vai precisar entender várias coisas. A partir do momento que a gente vai descobrindo certas coisas e vai tratando, o nível de depressão vai diminuindo. Por quê? A depressão nada mais do que armazenamento de situações que inadequada para o inconsciente, para o aprendizado da pessoa. Tá, mas a pessoa passou por aquilo, eu também passei. Mas não justifica isso. Por exemplo, é a mesma coisa eu comparar com um de vocês. Não tem como comparar. Então, depressão ela tem níveis de depressão. O que desestabiliza? É a negatividade. Por que dá a doença? É a negatividade. É a ação e reação. É o retorno. Então, assim, a compreensão de certas coisas na vida vai armazenando no inconsciente. No inconsciente. E daí, por exemplo, os acontecimentos da vida, como é que eu armazeno na minha mente? A compreensão de certos fatores. Então, se nós parar para analisar aqui, se eu contar uma coisa, uma história, alguma coisa, cada um interpreta de uma maneira. Então, a pessoa que tem depressão, às vezes os acontecimentos ela interpreta de uma maneira diferente, pelo lado incorreto.
E o que acontece? A medicina não trata, ela só estabiliza o campo energético. Tem que entender o que é a negatividade dentro. Aí vai diminuindo. É um processo que não se sabe quando vai terminar. Tem como melhorar? Tem como tratar? Sim. Tem como tratar. E dá para tratar. Dá para tratar. Com certeza. Então, a gente faz isso, só que, vai demorar 2 anos. Não, isso não dá para mudar. Tu vê níveis de melhoramento. A doença dá para tratar? A doença é a mesma coisa. Então, se você está num nível de doença no início, como é que a doença chega no corpo físico? Como é que a doença chega? A mesma coisa. Então, se a gente tem, por exemplo, assim, vamos botar aqui o corpo físico, vamos botar aqui uma energia em redor do nosso corpo físico. Então, por exemplo, assim, existe a causa e efeito. É a lei do retorno. Então, se eu estou fazendo algo errado, ou estou agindo de certa maneira, dá um distúrbio energético no meu campo. Aí eu vou somando. O que acontece vai fixar no meu campo físico uma doença. É assim que funciona a doença. Mas eu estou no início, descobri agora e está bem no início, está bem fraquinho. Então eu descobri a doença, descobri o que está causando. Então ele faz o efeito ao contrário, eu vou me mudando, eu mudo essa energia. Por quê? Eu mudo a regra. Eu descobri. Então eu mudo a regra e mudo a doença. Entendeu? Então a doença esse é o caso, de todos nós. Porque a lei do universo, por que as pessoas não ensinam as leis universais? Ensinando a lei, a gente erra menos. Errando menos, tem menos coisas para tratar. Entendeu? Existe sempre uma causa e efeito. Toda causa tem um efeito. Descobrir a causa, você corrige o efeito. Então, eu vou fazer o mal, vai voltar o que para mim? O mal. Se eu faço o bem, vai voltar o bem. Mas a pessoa não merece. Não tem problema. Então, é a mesma coisa na doença. Essa é a lei do retorno para ser mais prático. Mas é a causa e efeito. Tal trata a causa que há a cura. Assim que vai. A depressão também pode ser vista como um vazio, todo mundo fala sobre isso, né? Mas às vezes é sobre excessos também. Excesso de situação difícil, excesso de tempo sem te conectar contigo. E também a falta, às vezes, vem dessa questão das raízes, porque vamos pensar que a gente é igual uma árvore. A gente tem que aceitar a terra que a gente nasceu para a gente poder gerar fruto. Então imagina assim, a gente aqui é a raiz, aqui é a gente, aqui é o que a gente faz com quem a gente é, certo? Se esse caule aqui, esse tronco, ele tem conflito ou aceitação de onde ele veio, que árvore que ele é, como que ele é, tudo isso. Então eu não aceito boa parte de quem eu sou, seja ele da minha raiz, do meu pai, da minha mãe, do meu avô, da minha avó, seja de mim, do meu corpo, do meu jeito, tudo que eu construí, o que eu escolhi para mim, tudo que eu nego, adoecendo uma parte desse caule. E aí vai matando a raiz aqui embaixo. E a árvorezinha não vai dar fruto, não vai produzir. Então é como se assim, tem discussão, tem
sendo E ela trabalhadas. não aceita, né? Ela não aceita. Não aceita. Sim, é ele por preocupação, né? Sim. Mas a minha própria diretoria não aceita, né? Dá conselhos, fica brava, xinga, boca na volta atrás. Sempre às vezes a forma como a gente demonstra as coisas não é de uma forma eficaz, de uma forma que a gente gostaria de receber. E às vezes o cuidado vem com isso. Ele vem com uma pessoa sendo chata, a pessoa pegando teu pé, a pessoa te falando um monte de coisa. E a gente não entende. Quantas vezes de manhã a gente já entrou num. Porque ela pega no pé, mas que chata, mas às vezes é cuidado, só que a gente não está olhando dessa forma. E então tudo é como se te falou, os olhos como a gente está vendo as coisas. Por Ela, tudo assim que ela passou também, tipo, depressão, que ela teve, filho bravo com ele. Ela mesma disse que não aceita minha, ela mesma. Às vezes ela não aceitou a dela ainda. Porque a dela resolve, mas porque eu só acho que ela não lembra. Ela não lembra, ela ficou muito robozinho, sabe? É que tudo que é muito forte, a nossa mente deleta. joga para o inconsciente ou bloqueia. Então a gente vai ver que está fazendo isso. Então tudo é sobreviver. Ela saiu rápido, ela dava um remédio rápido, só ficou de dormir para ver se e eu tenho que ver se eu tomo um remédio. E então ela não aceita que eu não consegui sair da vida dessa. Depressão, vício, né? É que as pessoas estão vivendo de uma maneira diferente. O culpado é os outros, não sou eu, não tem aceitação para as coisas, não tem perdão. E o que acontece lá fora, comparação, vive uma vida diferente. Então a gente tem que mudar a maneira que a gente vê as coisas. Então, é que nem as histórias contadas. Histórias contadas por uma pessoa aqui, passa para outra, lá é outra história. É a maneira que se vê as coisas, a vida também. Então, botando aqui as coisas da vida, várias pessoas, um veja de uma maneira, outro veja outra, outro veja do outro, outro veja do outro. Então, é a maneira que se vê as coisas. Autoconhecimento leva ao quê? A ver as coisas diferentes. O que as pessoas precisam ver hoje o mundo? Ver as coisas diferentes. Precisa de autoconhecimento. Por que está o mundo de maneira que está? Não tem autoconhecimento. Vai afundar o barco para quem? Para quem realmente não está buscando isso. Vai afundar. Porque a Terra está mudando a energia dela e vai apertar mais na questão de uma ansiedade, depressão e situações aí. Porque o que acontece? A vibração, a Terra é viva, tem energia telúrica. Então o que acontece? Está mudando a vibração. O que isso justifica? Justifica que eu tenho uma vibração, a Terra também tem, está mudando. Então o que acontece? As pessoas vão começar a sofrer cada vez mais. Então as pessoas têm que mudar para ter autoconsciência. A partir do momento que eu mudo a minha visão, eu sofro menos. Por quê? Porque eu vejo diferente, eu ajo diferente. Essa a gente tem que mudar a nossa visão perante tudo e todos. Tem outra pergunta lá, Suzane? Tudo que a gente olhou foi a maioria. É isso? Então acho que encerramos por aqui, né? Então tá, pessoal. Então encerramos por aqui.